Boa noite, caríssimos curiosos do sobrenatural. Sejam bem-vindos ao canal Oráculos do Sobrenatural. Eu me chamo Rafael. Esta noite vamos acompanhar a segunda parte do relato, o lobisomem e o pacto tentador. Os salves serão dados ao final do vídeo. Minha mãe conversava muito com as mulheres da fazenda vizinha. Ela fez amizade com Dona Joana, que morava com sua mãe velhinha, Dona Jacinta. Em uma conversa com a velha Jacinta, minha mãe soube que a fazenda era um lugar amaldiçoado por causa de um caso de traição. Seu dito saiu com a empregada e ela engravidou. E como seu dito não podia ter filhos porque era casado, ele pediu para o rapaz dar um jeito na moça. Ela teve um bebê e o capataz enterrou viva a criança na fazenda. E a moça disseram que morreu no parto. Naquele tempo não tinha justiça, não tinha lei, ainda mais em sítio. Aqui era tudo na base da bala. Mas seu dito não sabia que a moça tinha um irmão, e este irmão jurou vingança. Ele mexia com magia negra, e desde aquela noite aparece sempre um baita cão negro na fazenda, todo final de mês à procura de seu dito. Minha mãe fez meu pai trocar de fazenda e fomos para outro sítio. Os novos donos da fazenda morreram em 2010. Foi uma morte que a polícia não conseguiu desvendar, pois seja lá o que foi que atacou eles, não deixou rastros, o que chocou a população pela maneira com que acharam os corpos. Um ataque violento que jogou pedaços de gente para longe. A fazenda está sozinha, fechada até os dias de hoje. Ninguém compra, ninguém vai lá. Tudo que se sabe é que um homem cuida da limpeza. Este homem é o caseiro, mas não mora lá. Ele diz que o único filho do casal morto na fazenda paga para ele olhar e limpar. E contou que uma noite dormia lá e escutou passos fortes e lentos, respiração pesada. A coisa cercava a casa e quando ele olhou pela fechadura, viu uma criatura horrível. Parecia um homem, só que deformado. Tinha pelos, era meio lobo e meio homem. Andava de pé, arranhando a casa, e não foi só. Ele também viu um outro homem de capuz preto e ele nunca mais dormiu lá depois daquela noite. O caseiro se chamava Pedro. Ele ligou para o dono da fazenda contando o ocorrido, mas o rapaz disse que essas coisas não existiam e se ele quisesse pedir demissão, estava tudo bem. Ele arrumaria outro caseiro. Mas como seu Pedro não tinha para onde ir e sem trabalho, continuou morando no bairro e cuidando da fazenda. Dona Jacinta disse para Pedro fazer orações e passar sal grosso na entrada da fazenda. Foi o que Pedro e Jacinta fizeram, velando a fazenda com orações e sal. Porém, toda noite de lua cheia, o sal não segurava a criatura que cercava a fazenda. E as fazendas vizinhas também eram atacadas, até mesmo a casa de Dona Jacinta. Já não aguentando mais, os homens da redondeza decidiram fazer uma armadilha para tal criatura. E foi o que fizeram na semana da lua cheia. Eles souberam que um homem andava pelas matas e montanhas da fazenda. No segundo dia de lua cheia, Pedro e mais de 20 homens ficaram nas árvores,
armados e de mira na porteira. Foi quando ouviram passos pesados, respiração forte, e viram uma criatura, meio homem e meio lobo, com pelos negros passando pela porteira. Então dispararam contra aquela criatura muitas vezes. Aquele animal gritava e pareciam sons vindos do inferno. Depois de levar muitos tiros, a criatura ficou de pé e correu em direção à árvore, que foi sacudida pelo animal para parar os tiros. Alguns homens derrubaram as armas para que pudessem se segurar. Continuaram atirando na cabeça da criatura, que correu para dentro de casa. Todos permaneceram nas árvores até o dia amanhecer. E quando amanheceu, entraram na casa. Tinha sangue no chão e um homem morto. A polícia foi chamada e os envolvidos foram presos, incluindo seu Pedro. Por sorte, o dono da fazenda veio, pagou a fiança de seu Pedro e ele pediu as contas e foi embora. O rapaz, dono da fazenda, colocou câmeras de segurança na propriedade e lâmpadas com sensor. E no ano de 2018, a fazenda pegou fogo. Tudo foi queimado e destruído pelas chamas. Segundo a perícia, foi um galho de árvore que caiu na fiação elétrica e provocou o incêndio. A fazenda foi vendida. Demoliram o que sobrou e fizeram plantações de milho. Porém, nada nascia naquele lugar, somente ervas venenosas. Os animais não se aproximavam. E o novo dono colocou a fazenda à venda outra vez. E o lugar está à venda até os dias de hoje. Dizem que à meia-noite escutam choro de criança por lá, rosnados e barulhos estranhos, além de canções, a mesma canção que seu dito cantava e gostava de ouvir. Quando chove muito por aqui, raios e trovões caem na fazenda, causando incêndio na copa das árvores. As pessoas mais antigas, os moradores de mais idade, colocam terços e cruzes na cerca e na porteira da fazenda. Eles disseram que aquele lugar é amaldiçoado, pois testemunhou muita desgraça e morte antes mesmo de seu dito comprar a fazenda. Rituais eram feitos lá. Pessoas brigavam por terra. Mortes e assassinatos, porque antigamente matavam e enterravam lá mesmo. No ano de 2019, construíram uma casa onde era a fazenda e uma igreja pequena, logo depois da construção da igreja católica por lá. Depois disso, as pessoas não ouviram mais nada de assombrado ou estranho. Bem, este foi o relato do meu pai. Agradeço por colocar no seu canal. Tenham uma ótima noite. E os salves de hoje vão para Salo Antônio, Eltony Rogério, Márcio Martins e Lobo do YouTube. Obrigado por acompanhar um relato. Tenham todos uma ótima noite.